Bom dia, amigos ouvintes do programa Luz do Amanhã. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês, hoje compartilhando esse momento com o nosso amigo Santana, que vem trazer para nós uma série de reflexões a respeito de um tema que muitas vezes, na cabeça daqueles que são espíritas e também, assim como daqueles que também não são espíritas, a gente fica se questionando: será que, será que o espiritismo ele está na Bíblia? Será que a gente consegue encontrar confirmações, digamos assim, a respeito dos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita? E para a gente estar fazendo essas discussões, fazendo essa reflexão a respeito do que nos traz os ensinamentos espíritas, está aqui dividindo conosco o Santana de Volta Redonda, e eu não vou perder tempo, já vou passar a bola direto para ele, fazendo o questionamento. Santana, é possível afirmar que o Espiritismo se encontra na Bíblia? E aí, Luíde, olá a todos, aos que estão vendo ou ouvindo depois, né? E aos que estão, nesse instante, aí nos prestigiando. Não, como Espiritismo, não. Inclusive, quem costuma afirmar muito isso são os testemunhos de Jeová. Eles costumam dizer nas suas traduções que tinha médiums e uma série... Não, nada disso. Lá no texto de 1 Samuel, há um texto, uma referência a uma comunicação que uma pitonisa, né, ela teria supostamente convocado o espírito do rei Saul a pedido de Samuel, o espírito de Samuel a pedido do rei Saul. Está lá em 1 Samuel 28, 7 a 19, esse momento. E aí, o que ele está nos falando? Que ele pediu para comunicar, e ele ainda diz assim: me fizestes vir aqui, subir para falar. Esse tipo de consulta, os testemunhos de Jeová dizem que é uma mediunidade, que é um médium. Não, não é médium. Esse tipo de coisa era chamado de pitonisa. Mas sim, a comunicação em si com os mortos é uma comprovação de um argumento espírita, que está na Bíblia, e não uma única vez. Nós vamos ver isso também no capítulo 17 de Mateus, Jesus dialogando com Moisés, um morto. Porque lá em Josué, capítulo 1, verso 1 e 2, foi dito que após a morte de Moisés, e aí então vem Deus a Josué e diz: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Cuida do povo, leva-o à terra prometida. Aí o que acontece? Ali ele está claramente afirmando que Moisés morreu. E Jesus, lá no capítulo 17 de Mateus, quer dizer, isso antes de Jesus. Jesus já, aproximadamente 4 séculos, pelo menos, depois do silêncio da Bíblia, né? Porque existe um período entre os testamentos que é chamado período intertestamentário, ou 400 anos de silêncio, que é o período entre o profeta... não vou lembrar agora, daqui a pouco eu lembro. O último livro do Antigo Testamento e o primeiro, que é Mateus. Então, ali há um período de 4 séculos, aproximadamente, de silêncio. Então, no mínimo, esses 4 séculos e mais uma série de outros, né? Acontece, Jesus chega e ele vai ali, sim, dialogar com Moisés, que já está morto. Isso é muito claro, isso é muito bem definido ali, porque os apóstolos dizem assim: meu Senhor, como é agradável te ver aqui, como é bom estarmos aqui. E diz que eles perguntam a ele: gostaríamos que montássemos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés? E Jesus diz assim: não é necessário, porque eles já estão de partida. Ora, Jesus acaba então de confirmar que eram eles mesmos. Se não, como um rabino, como um mestre judeu, ele teria dito: do que vocês estão falando? Não são eles que estão aqui comigo. Não são essas pessoas. Mas ao invés de dizer isso, ele falou: não é necessário, porque eles já estão de partida, ou seja, os 2 mencionados, Elias e Moisés. No mínimo, Moisés está ali já morto, porque já havia sido dito. Lá, o último livro do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, tem 4 séculos de silêncio, de escrita, que não houve escrita.
Então, Moisés já estava morto há muitos séculos, muito antes desses 4. Sendo assim, claramente, ele está falando com alguém que já havia morrido, confirmada sua morte pelo próprio Deus, segundo a Bíblia. Então, está lá na Bíblia, que Deus disse a Josué: meu servo Moisés está morto, é morto. Então, assuma a sua função, ou seja, vai guiar o povo. Então, ali é uma comunicação com os mortos. É espiritismo? Não, o espiritismo vai ser codificado no século XIX, através de Allan Kardec, mas, sim, a prática do diálogo com os mortos está lá, mas não era espiritismo. Então, o espiritismo não está na Bíblia, mas coisas, ou seja, situações que nós cremos como espíritas estão comprovadas. Até porque a Cabalá, que é a mística e a religião do judaísmo, é a mística e a ciência do judaísmo, ela é por si só reencarnacionista. Então, esse argumento da própria reencarnação também está presente na Bíblia e é um argumento que nós acreditamos, mas não tem a ver com o espiritismo em si, mas sim práticas que nós entendemos serem verdadeiras e que têm, inclusive, base bíblica. Mas, só confirmando, espiritismo não está na Bíblia. Porque, como eu disse no início, o testemunho de Jeová diz, um médium, não tem nada de médium. Primeiro que eles acreditavam que, muitas vezes, deitar sobre o túmulo de alguém que tinha morrido e, com isso, dormir, sonhar com o morto e, então, revelar o que o morto havia dito. Não tem nada a ver com o espiritismo isso. Nada a ver. Isso é um tipo de necromancia. Tem nada a ver conosco. Nós vamos nos sentar a uma mesa, respeitosamente, nos colocar à disposição para aqueles que, porventura, queiram e possam se comunicar. É muito diferente, até porque nós não ficamos fazendo evocação do pai, da mãe, do irmão, de ninguém. Quando é importante, é necessário, eles vêm até os médiuns de uma reunião mediúnica séria e então vão dar o recado, passar a informação, pedir para que avise, ou em algumas coisas, naquele exemplo das cartas consoladoras que o Chico tanto fazia, que era tão importante, tão bonito, dar notícia daqueles que já haviam partido, para dar esperança aos que aqui ainda se encontram. Aí sim é diferente, mas, ou seja, ele se punha à disposição, ele não evocava ninguém, ele só dizia, olha, eu estou aqui, tem essas pessoas pedindo notícias. É possível? Alguém que está aí, sendo requisitado, está em condições de dar um recado? Aí os que tinham condições vinham. Os que não tinham, não vinham. Ele dizia, olha, não houve recado. Simples assim. Então, ninguém na doutrina espírita não é uma evocação. Nós nos colocamos à disposição. É diferente. Evocar é só chegar numa reunião e falar assim, eu quero receber o espírito do fulano. Isso seria uma evocação. E lá, a pitonisa de Andor, lá em 1 Samuel, está fazendo uma evocação. Ela está evocando um espírito específico. E nós sabemos, como espíritas, que muitas vezes esse tipo de prática leva aos zombeteiros, aos espíritos brincalhões, que vão usar esta porta para nos engambelar de alguma maneira, para brincar, no mínimo, brincar com a cara daqueles que estão fazendo aquele processo, mas muitas vezes prejudicando seriamente aqueles indivíduos, baseado porque eles vão acreditar que aquela pessoa, aquele espírito, é o espírito evocado, e não necessariamente será. Pelo contrário, a evocação, regra geral, a imensa maioria das vezes, não é o espírito evocado, é sempre algum zombeteiro. Então, e fora isso, nós temos outras situações, Luiz, né? Dentro da Bíblia, outras referências, outras situações. É interessante essa proposta de olhar a respeito do tema, porque nesse sentido que você coloca, realmente como é o espiritismo, a gente não vai achar os conceitos doutrinários, a fundamentação doutrinária, a gente não vai encontrar ela da forma colocada, mas tudo aquilo que o espiritismo traz para nós como realidade, como intercâmbio entre os mundos, a inter-relação, a gente encontra essas descrições desses fenômenos, dessas situações, no conteúdo do Velho Testamento e do Novo Testamento, em várias passagens. E aí a grande, talvez, Santana, uma das coisas que você coloca até a respeito do judaísmo, a crença na reencarnação, porque neste sentido a gente vê que
o processo de retirar a reencarnação como uma das condições para nosso processo de evolução, ele é muito mais político do que, de fato, nesse caso aí, uma questão de reforçar a questão da religiosidade, porque a reencarnação, ela também é trazida, no caso, quando o Nicodemos vai ter com Jesus, quando ele vai conversar com Jesus, e ele pergunta o que era necessário para alcançar o reino dos céus. Então, a gente vê esses vários aspectos que a doutrina espírita, a partir de Kardec, traz para nós, de uma forma racional, de uma forma sistematizada, apoiada também no tripé não só religioso, mas filosófico e científico. E aí, talvez, Santana, e essa a reflexão, talvez não é se o espiritismo está na Bíblia, mas quais os fenômenos e qual a relação que a gente encontra entre os fenômenos descritos pela doutrina espírita e a sua fundamentação ali na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento. É nesse sentido a sua colocação? É exatamente isso. É exatamente isso. Você citou uma coisa muito importante, o texto de Nicodemos. Nós não podemos esquecer, porque, de repente, os que estão nos ouvindo e até mesmo nos vendo, muitas vezes não sabem. Nicodemos era um doutor da lei, mas era um homem extremamente sábio. Era um homem muito estudioso, muito. Ele realmente era um doutor da lei, ele conhecia bem. Só que Nicodemos também era. Gente, me desculpe. Infelizmente, essas coisas acontecem. Alguém ligando na hora. Vamos lá. E eu não posso colocar em modo avião, porque senão eu não consigo conversar com vocês. O que ocorre? Esse momento em que ele vai estar com Nicodemos, Nicodemos vai questioná-lo, mas Nicodemos esperava que o Messias fosse um cabalista, como ele. E ele queria questionar, porque tanto que Jesus só tinha 2 grandes amigos, só 2 amigos no Sinédrio, que o relato bíblico confirma, que eram Nicodemos e José de Arimateia. Os 2 eram os 2 únicos amigos de todos os 70 membros do Sinédrio que estão comprovadamente na Bíblia como amigos do Cristo, como amigos de Jesus. E Nicodemos era, como eu disse, ele seguia a linha da Cabalá, ele era cabalista, nem todo judeu é cabalista. Hoje, a maioria dos judeus são cabalistas, mas nem todos são. Vão existir os ortodoxos, os assídicos. O cabalista, ele acredita na reencarnação. Então, ele era cabalista, ele queria confirmar isso, porque ele acreditava que o Messias viria e seria da linha da Cabalá. E Jesus, obviamente, vai confirmar com ele. Só que nós temos a ideia de que Jesus falou de maneira tranquila, serena com ele. Infelizmente, não é uma verdade. Porque um rabino judeu, ele nunca é sereno quando se trata do seu próprio tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Jesus estava sendo questionado por Nicodemos, e Nicodemos era doutor da lei. O que é um doutor da lei? Um indivíduo que conhece a Escritura para ele e para ensinar. Como nossos pais antigamente diziam, conhece de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Até do avesso. Então, ele conhecia bem. Então, ele conhecia a ponto de ensinar. Por isso, ele era um doutor da lei. E aí, o que Jesus diz para ele? Admira eu, Nicodemos, te dizer essas coisas. Não és doutor da lei? Ou seja, como é que eu estou te ensinando uma coisa que você tem que estar careca de saber? Já você saber isso há muito tempo, a ponto de ensinar. Então, tem um negócio errado com você, Nicodemos. Sendo assim, o que acontece? Nós vamos perceber que Jesus não fala de uma maneira mansa, porque o tempo dele estava sendo perdido. Ele vai dizer um tom bem mais duro, não de maneira como se estivesse brigando com Nicodemos, mas uma maneira mais firme, mais forte. Ele teria dito com ele mais ou menos nesse tom: admira eu, Nicodemos, te dizer estas coisas, não és doutor da lei? Então ele falou com um tom admoestativo, chamando a atenção, não brigando, mas sendo firme. Ou seja, como é que você quer que eu te ensine uma coisa que já era para você estar ensinando para os outros? Isso por quê? Porque o rabino judeu, ele não aceita que você perca o tempo dele. O tempo dele é dele. Só ele pode perder o tempo dele. O outro não pode perder o tempo dele. E seria uma perda de tempo do tempo de Jesus ele ensinar algo que o indivíduo já deveria saber há muito tempo, a ponto de ensinar com maestria. Então, ele teria sido mais firme. Nicodemos, então, se dá por satisfeito
não confundir com a série Chosen, que está passando. Pelo amor de Deus, essa série ela não tem base bíblica, não tem base histórica. E em nenhum momento o autor também disse que teria. É uma série muito bonita, emocionante, tem trechos fantásticos, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Que fique claro, tem muita coisa ali que tem na Bíblia, mas a maioria das coisas não tem. Então o indivíduo tem ali a liberdade poética, a liberdade, né, cinematográfica para ele colocar o que ele acha legal, porque em nenhum momento ele afirma que é uma obra fiel à Bíblia. Então não confunda, aquele momento em que ele tem todo aquele papo com Nicodemos, não existe esse registro. Só existe o momento dessa conversa com Nicodemos, e ele então se dá por satisfeito, porque ele aceitava que o Messias seria cabalista, portanto reencarnacionista. E ele questiona, então eu terei de voltar ao vento da minha mãe? Eu admiro eu te dizer isso. Não és doutor da lei? Quer dizer, é você saber disso, que sim. Ou seja, senão ele teria dito, não, você ficou maluco, que voltar para o ventre? Volto a dizer, um rabino tem compromisso com a verdade. E a verdade tem que ser dita sempre. Jesus diz, e conhecereis, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, a mentira aprisiona. Jesus jamais deixaria alguém enganado. Ele confirmaria ou negaria qualquer informação de acordo com ela sendo a verdade ou a mentira. Então, ali, nesse caso, ele está confirmando com Nicodemos que sim, volta-se ao ventre da mãe. Mas ele sabia como. Por quê? A Cabalá explica isso, que o indivíduo só poderá estar na presença de Deus depois de cumprir completamente a Torá. A Torá, e como não é possível numa única existência, o indivíduo deverá vir à forma física quantas vezes necessárias forem, até que ele se cumpra, até que ele consiga cumprir completamente a lei divina, que é a palavra Torá em hebraico, lei divinamente revelada. Sendo assim, a conversa com Nicodemos foi mais pesada. Foi vou repetir, não brigou com Nicodemos, ele só falou de maneira firme, para que Nicodemos entendesse. Sim, ele é um rabino, e sim, eu entendi. Eu estava argumentando para testá-lo, e ele entendeu que eu estava, claro, testando, mas falou de maneira como um rabino falaria de uma verdade que já é conhecida. Então, sendo assim, houve esse tipo de conversa de uma maneira muito tranquila, mas firme nesses momentos. Houveram outros momentos, né? Existem várias situações na Bíblia. O próprio Davi diz, num dos Salmos, bendito és tu, meu Senhor, porque me traz de volta à vida. Ou seja, o que é? Então ele quase morreu? Não. Vida religiosa? Não, ele está falando de vida mesmo. Ele fala que Deus teria o trazido de volta do Sheol. Sheol é a mansão dos mortos. É onde o indivíduo fica quando morre, do ponto de vista da religião judaica. Sheol é o local dos mortos. Ele fala, bendito és tu, meu Senhor, pois me trazes de volta do Sheol. Ou seja, processo reencarnatório. Isso é fato. Nós vamos ver isso também de maneira tranquila, lá em Malaquias, capítulo 4, verso 5, algumas traduções 3, verso 23, o profeta Malaquias fala da vinda de Elias para preparar o caminho para Jesus. E segundo a tradição, segundo o que a Bíblia registra, Elias foi arrebatado, ele não morreu. Ele foi tirado com grande violência e rapidez, isso que é o arrebatamento, numa carruagem de fogo. Não se sabe muito bem o que é isso, existem linhas teóricas sobre isso, mas o mais importante é que nós podemos interpretar que ele não morreu ou que ele morreu. Só que nós podemos hoje afirmar que ele morreu naquela época, porque ele renasce na figura de João o Batista. Não João Batista, não existe João Batista. João o Batista, porque batizava. João o Evangelista, porque é o autor do Evangelho. Jesus o Cristo, e não Jesus Cristo. Então ali, João o Batista, na fala do próprio Jesus, é a reencarnação do profeta Elias. Por quê? Porque João Batista nasceu de Zacarias e Isabel. Nasceu do ventre. Então, ele renasceu. Ele voltou à carne. E Jesus afirma que ele é o Elias, que ele deveria voltar. Ele diz no capítulo 17 de Mateus, quando ele termina aquele papo com Elias e Moisés, ele vai descer do monte e os apóstolos dizem, meu Senhor, como é bom estarmos aqui. É verdade que Elias deveria vir antes de ti? Jesus diz assim, sim, é verdade que Elias deveria vir antes de mim. Entretanto, eu vos digo,
ele já veio, esteve entre vós, fizeram dele de tudo o que quiseram. E está lá no texto. E eles entenderam que ele lhes falava de João o Batista. Ou seja, Jesus afirma que João o Batista é o profeta Elias. Se João o Batista nasceu, então o profeta Elias, sendo ele, obviamente reencarnou. Se ele reencarnou, então ele havia desencarnado na sua vida anterior, na sua vivência anterior. Ali é mais um momento em que há uma conversa sobre questões que o Espiritismo aceita como verdade, mas não está se falando de Espiritismo ali. Está se falando da comunicação com os mortos, quando ele conversa com Moisés, e está falando do processo reencarnatório, quando ele se refere a Elias. Muito bom, Santana. Eu estava aqui ouvindo você falar e refletindo a respeito da fala, né, no sentido da palavra mortos aí, né, porque se a gente tem o conhecimento trazido pela doutrina que a morte de fato não existe, né, no sentido, não no sentido da matéria, é até por isso que nessa resposta de Jesus a Nicodemos, ele separa a matéria e espírito, né? Então, porque ele fala que da água, né, a matéria, e o que é do espírito renasce do espírito. Então, nesse sentido, Santana, não seria a palavra mortos mal utilizada e até forçosamente colocada dessa forma para que, de alguma forma, parecesse que o espiritismo estava indo contra o ensinamento bíblico? Porque se a morte não existe, como é que a gente teria condições de conversar com os mortos? Exatamente. E interessante também lembrar o seguinte, como Jesus está dialogando lá com um morto, que é Moisés, isso aí definitivamente morto, porque esse aí não tem nem como interpretar. Está escrito lá em Josué, vou repetir, Josué, capítulo 1, versos 1 e 2. Moisés, dito ser morto pelo próprio Deus. Então, Jesus está falando com um morto ali, notoriamente morto. Porque se Deus falou que você está morto, meu irmão, você está muito morto. Você já está podre de morto. Então, se Deus falou que você morreu, é porque morreu mesmo. Não tem outra esperança. Está morto. Só que, o que acontece? Moisés está ali ao mesmo tempo vivo, ou seja, o espírito é imortal. Tanto que no Eclesiastes, escrito por Salomão, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz assim, viestes do pó, e ao pó retornarás. Mas o que é de Deus, que é o Espírito, volta para Deus que o deu, ou seja, o Espírito é imortal. O Ruá, que está lá na Gênese bíblica, que diz que Deus criou o ser humano do barro. Claro que Deus não fez um bonequinho de barro, mas é óbvio também que todos os elementos da tabela periódica que se encontram no corpo humano se acham na Terra. Todos os elementos da tabela periódica que estão no ser humano estão também na Terra. Nem todos que estão na Terra estão no ser humano, mas todos que estão no ser humano se acham nela. Então, o nosso corpo foi feito da mesma matéria do planeta. Mas o espírito é de Deus, só Deus é capaz de criar. Na teologia, nós chamamos isso de creatio ex nihilo, que é uma expressão em latim que quer dizer criado do inexistente, criado do nada. Só Deus faz existir. Nem Jesus faz isso. Jesus manipula, transforma. Jesus transformou a água em vinho. Ele não criou o vinho, não fez o vinho aparecer. Ele tornou a água em vinho. Mudou. Ele manipulou. Ele alterou. Ele não fez existir. Mas Deus faz existir. E o Espírito, como o texto de Eclesiastes diz, volta para Deus que o deu. Então nós somos imortais. Isso é fato. A imensa maioria, todos os cristãos acreditam na imortalidade. Só que uns acreditam na ideia de céu e inferno, outros, como nós, acreditamos que nós vamos seguir reencarnando até que estejamos dignos de vestes alvas diante de Deus, como a parábola que Jesus conta, que o indivíduo finge estar de alvas roupas, né, de alvas roupagens, mas não é meritório, ou seja, ele está fingindo. Ele está falando das pessoas que fingem ser bondosas, achando que vão enganar Deus. Isso não existe, Deus não pode ser enganado. Mas aí sim, termos sim aquela veste alva, ou seja, impecável, intocada, de pureza, de limpeza, e estarmos diante de Deus finalmente.
Jesus está afirmando ali, então, que há um processo evolutivo, porque a reencarnação é para isso. Nós vamos evoluir. Então, sim, a palavra morte é muitas vezes usada para dar ideia de término. Por exemplo, lá no texto de Hebreus diz que cabe ao homem viver uma única só vez e depois enfrentar o juízo. Realmente, está certo. Analise comigo, Luíde. Você foi Luíde na vida passada? Você era uma outra persona, concorda? O mesmo espírito. Mas você era um filho de outras pessoas, você tinha um outro nome, talvez até a sua genética, talvez não, a sua genética era diferente, talvez o seu direcionamento sexual era outro, talvez o seu gênero fosse outro, o seu cabelo diferente, tudo diferente, mas o mesmo espírito. A roupagem diferente. A roupa vamos dizer assim, física, a roupagem física, o corpo diferente, mas o mesmo espírito. E claro, você vai carregar aprendizados dessa vivência anterior, mas você não continua essa vivência. Então essa persona, essa personalidade morre realmente no desencarne e há um juízo. Só que esse juízo é consciencial. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito? E na próxima vivência, eu, espírito imortal, que criei ou não paguei as dívidas que eu tinha que pagar, volto para tentar novamente me tornar puro, me tornar limpo, para ter a dignidade de estar diante de Deus em alvas roupagens, ou seja, com a consciência plenamente em paz e um espírito já puro. Até que isso aconteça, sem dúvida nós vamos reencarnar, aproveitando cada oportunidade bendita para que nós possamos nos limpar cada dia mais, nos tornarmos a cada dia melhores. É muito importante a gente ouvir essas reflexões, porque Jesus já também nos admoestara esse sentido, né? Que daqui nós não sairíamos enquanto nós não pagássemos o último ceitil, né? Exatamente. Ou seja, ceitil é aquela moeda de 1 centavo. Moeda portuguesa. A palavra foi adaptada, né, para a língua portuguesa, que a primeira tradução para a língua portuguesa da Bíblia foi para o português de Portugal. Então, ceitil é 1 centavo de uma moeda antiga portuguesa. E aí a gente vê que o nosso compromisso é com a nossa consciência. Então, o juízo, né, o juiz, como dito por Emmanuel, o juiz incorruptível é a consciência. Então, nessa frase que você traz, que a gente morre e vai ao juízo, é porque nós precisamos prestar conta para a nossa consciência. Sim. Daquilo que a gente se comprometeu ao longo do planejamento reencarnatório com a espiritualidade e realmente aquilo que a gente entregou, né? E lembrando que quando a gente está lá no processo de planejamento reencarnatório, a gente sempre tem a tendência de pedir para carregar um fardo maior do que a nossa capacidade, né? E a espiritualidade, sabendo de todas as nossas potencialidades e limitações, fala, não, meu filho, vamos mais devagar aqui, ó, completa só isso. E no fundo, né, Santana, quando a gente olha para nós enquanto coletividade, né, enquanto humanidade, enquanto raça, enquanto a gente percebe que há ainda muito que se evoluir, não intelectualmente, né, mas moralmente falando, né, a gente tem se consternado a cada momento exatamente com o fundamentalismo de todos os matizes, né? Então, quando a gente está falando a respeito da Bíblia, muitas das vezes, né, você até começou citando algumas possibilidades aqui, trazendo algumas reflexões a respeito dessa interpretação que outros têm, exatamente para criar algum tipo de ataque frontal à doutrina espírita, e a gente vê isso acontecendo desde sempre nas mais variadas matizes religiosas, né? E a gente vê onde esse tipo de fundamentalismo nos leva. E Jesus, ele vem, e para nós espíritas, ele é o modelo e guia, né? Ele vem para exatamente nos mostrar que o caminho é um só, né? Que só existe um Deus e que o caminho é efetivamente exercer o amor, amar ao próximo, servir. E por que nós
independente da corrente religiosa, filosófica, por que a gente perdeu isso e se ateve única e exclusivamente à letra fria, à palavra, à letra morta, né, digamos assim? Então, o que acontece? Você vai ver que lá no chamado Sermão Profético, que está no capítulo 24 de Mateus, há um trecho que Jesus diz assim, falando sobre o final dos tempos, o que estaria por vir, né, no final dos tempos, que para nós que tempos são esses? O tempo da prova e expiação. O que ocorre? Está acabando esse ciclo. Nós estamos entrando no novo, então esse tempo está no fim. E o que ele disse que aconteceria no fim dos tempos? Uma das coisas que eu acho assim extremamente pesarosa na fala dele. O amor de muitos se esfriaria. E isto, o que acontece? As pessoas passaram a usar Jesus como um produto que eles tentam a todo custo vender para as pessoas. E é vender mesmo. Eles querem dinheiro para falar de Jesus. E o próprio Paulo de Tarso, em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele vai dizer que está errado, que ele não aceita isso. Ele não aceita trocar dinheiro pelo evangelho. Ele não quer deixar as mãos dele sujas com dinheiro, porque ele é um evangelista. Ele mesmo vai dizer em Filipenses 1,16 que nós estamos incumbidos à defesa do evangelho por amor, não é por dinheiro. O Benny Hinn, que é um pregador americano, há alguns anos, há algumas décadas, ele cunhou um argumento que foi vergonhoso para nós na teologia, e muitos de nós tivemos que defender o nosso ponto de vista, porque as pessoas acham que podem criar uma teologia do nada. O que é uma teologia? Dentro da própria teologia. É uma linha de pensamento daquele argumento teológico. Ele criou a ideia da teologia da prosperidade. Que o indivíduo próspero é aquele que ganha dinheiro, aquele que está com Deus, ele vai ficar rico. Isso é conversa fiada. Isso nunca existiu. Há pouco tempo, há mais ou menos uns 10 anos, acho que talvez um pouco menos, honestamente eu não me lembro com precisão, mas eu vi o vídeo do Benny Hinn dizendo na rede americana, uma rede de TV americana aberta, dizendo que ele se arrependia amargamente de que o argumento dele tivesse criado essa propensão, essa linha teológica, porque ele finalmente havia entendido que não se negocia com o evangelho. Não se negocia, ou seja, não é por dinheiro, não é por amor. O Cristo busca-se por amor. Claro que ele vai falar-nos a razão, é natural. Por quê? Porque a razão a razão é o limite. A razão é capaz de me explicar e me tornar mais tranquilo, vamos dizer assim, com relação a uma informação. Eu não posso só me emocionar. O pregador fulano, o orador fulano, o padre fulano fala, nossa, como que eu chorei? Ou então, nossa, como que eu ri? E o que ele ensinou? Não lembro não, mas eu ri muito, ou então eu chorei muito. Não adianta só falar emoção. Tem que se falar também a razão. E Jesus falava claramente a razão, só que hoje, quando nós ouvimos, nós que pregamos o evangelho só por amor, nós ouvimos as palavras dele e aquilo nos ecoa de tal maneira que muitas vezes a nossa voz embarga. Quando nós começamos, de alguma forma, ser mostrado aos nossos olhos como aquilo estaria acontecendo, como que um quadro, uma pintura, naquele momento ocorrendo na história. Então, as pessoas passaram a perder essa alegria de ouvir falar de Jesus, essa alegria da proposta que ele fez, e passaram a tentar só defender argumentos para debates puramente. Eu preciso dizer aos que estão nos ouvindo que deixe o debate teológico para os teólogos. Nós vamos debater ideias teológicas, nós estudamos todos os dias, nos preparamos para isso. Mas quando se falar de Deus e de Jesus, apenas acolha no seu coração, sabendo uma coisa em definitivo. Isso é fato. Deus nos ama de uma maneira fantástica, que nós não temos ideia, nenhuma noção de que amor é esse. Nenhuma, nós nem temos ideia da grandeza desse amor. Ele não nos julga, é a nossa consciência que vai nos julgar. E ela é um juiz e que não dá trela, não tem desculpas. Ela vai nos acusar, e então nós vamos evocar dos céus, no momento que o processo é encarnatório, pedindo ajuda aos bons amigos que nos preparam o regresso, a oportunidade bendita de quitarmos essas dívidas para que nós tenhamos a consciência em paz, para que nós estejamos leves. Porque Deus não está triste conosco, Deus nos quer ter experiências.
mas Ele quer que nós estejamos bem, que nós estejamos felizes. Então, Ele nos deu livre-arbítrio. Então, por que Deus permite essas coisas? Livre-arbítrio, livre-arbítrio. Ele nos deu liberdade de escolher. Agora, obviamente que quando eu escolho algo, as consequências da minha escolha virão de acordo. Eu não posso culpar a Deus. Por que Deus deixou escolher isso? Porque Ele te deu liberdade de escolha. Você escolheu mal? Tudo bem, ok. Bola para frente. Errou? Paciência. Siga em frente, aprenda com o seu erro. Mas não pense que Deus vai te punir, que Deus está te olhando de cara amarrada, que Ele está infeliz com você. Não, Deus é perfeito. Felicidade e infelicidade não faz parte dele. Ele está na plenitude. Nada dessas variações humanas ocorre nele. Isso é nosso, porque nós somos imperfeitos. E Ele nos quer tendo experiências, crescendo, para o nosso próprio bem, em direção a Ele. E a conquista de Deus é quando nós chegamos num nível como o de Jesus, que já o compreendemos. Então, ali Deus vê, essa é a minha conquista para você. Eu queria que você me compreendesse, e então eu te criei lá da base, lá da plenitude da ignorância e da simplicidade, e te permiti, através das tuas escolhas, das tuas decisões, chegar à compreensão de mim e perceber finalmente que eu te amo de uma maneira avassaladora, que eu nunca te julguei, eu nunca te penalizei, eu apenas te dei as oportunidades para que você pudesse se limpar, até que você pudesse chegar diante de mim e dizer: eu estou limpo diante do Senhor, meu Senhor. Então é isso. As pessoas, infelizmente, perderam essa alegria, Luiz, de falar de Deus, de falar de Jesus. As pessoas debatem. Quando alguém abre uma Bíblia, abre um livro espírita, já se estabelece um debate teológico. Não façam isso. Por favor, deixa para os teólogos debatermos. É nossa função. Nós nos preparamos, estudamos para isso, para debater essas linhas teológicas. Eu gosto de citar uma fala do Jung, do Carl Gustav Jung, psicanalista, mesmo não tendo a ver com o assunto, mas isso deveria ser aplicado a tudo. Ele diz assim: conheça todas as técnicas, detenha todos os conhecimentos, mas quando cuidar de uma alma humana, seja somente mais uma alma humana, ou seja, quando for falar de Deus, fale com amor, com carinho, é isso que ele quer. Ele quer provar a nós o amor dele por nós. E cabe a nós, alguns que são malucos como eu, que vamos estudar teologia para ficar debatendo, questionando, porque é necessário questionar, é necessário debater. Mas não é para todos isso, porque as pessoas vão perder o brilho no olhar, vão perder a alegria de falar de Deus, porque vão ficar questionando. Jesus era homoafetivo, ele era hétero, Jesus existiu, não importa. Não importa, de verdade não importa. Importa que a filosofia ensinada lá é fantástica, é grandiosa, é de uma maravilha perfeita. Se você pegar o ensino de Jesus como uma pura linha filosófica, é o suficiente você se tornar uma pessoa feliz na sua vida. Mas nós ficamos ali nos debates, brigando, então perdemos a alegria da palavra e nos apegamos somente à frieza da letra. Santana, nesse sentido, quando você estava fazendo essa proposta para que a gente olhasse para todo esse processo de caminhada evolutiva que nos é oferecido pelo Criador, né? Aí isso traz um ensinamento que é reforçado sempre por Jesus, né? Jesus, ele não ia até o interessado. Era a obrigação do interessado, por meio do seu livre-arbítrio, exercício da vontade, escolher seguir Jesus, ir até ele, buscar. Ou seja, e a doutrina espírita traz isso para a gente como uma condicionante para que a gente alcance a perfeição, que a gente exercite a vontade no trabalho do bem, em prol do outro, no desapego, porque tem uma parte em que Jesus fala que ele venceu o mundo e não no mundo. Isso aí. Né? E aí, quando você traz a ideia da teologia da prosperidade, parece que esse artigo ele é retirado e colocado no para nós, né? Então, assim, eu comento muito, às vezes, que tenho oportunidade de usar a tribuna, como nós nos mostramos, de fato, aquilo que pensamos nesses últimos tempos, por meio das redes sociais. Não é? Porque, na maioria das vezes,
a gente colocou para fora aquilo que tinha dentro ali como se aquilo fosse uma terra sem lei, e como isso nos fez tão mal enquanto coletividade, como tem nos feito tão mal enquanto coletividade, né? Como a gente tem visto, pelo menos é uma percepção que eu tenho, esses momentos de torpeza da alma humana ficarem cada vez... É como se a gente estivesse fazendo uma técnica de avanços sucessivos. As coisas vão sendo mostradas da pior forma possível. E aí eu vejo essa sua fala, de perder o brilho de estar falando de Jesus, mas mais do que só estar falando, estar vivenciando os ensinamentos dele, as oportunidades que nos são oferecidas todos os dias, porque todos nós temos oportunidade de servir na causa do Mestre todo dia. É quando a gente presta atenção, quando a gente é amigo, quando a gente faz uma ligação, quando a gente percebe uma intuição de fazer algo para alguém, ou de agir de tal forma, ou corrigir tal situação que a gente sabe que é um problema nosso, são oportunidades de servir. E você imagina que esse problema tende de alguma forma, a gente a piorá-lo por meio do uso dessas redes sociais e da forma que nós temos usado? Você acha que isso é um contrassenso nesse momento que a gente... que nós estamos vivendo, né? Uhum. Ô, Luigi, olha só, eu não sou pessimista e nem otimista, eu sou realista. E realmente eu sempre defendo que o otimista é um idiota e o pessimista também, porque as coisas nem sempre dão certo, as coisas nem sempre dão errado. O importante é como eu lido com cada coisa que me ocorre, porque são os meus aprendizados. Observando hoje, eu te digo, olha só, analise comigo, o que a ciência tem mostrado? Que é a primeira vez na história da humanidade que uma geração é intelectualmente inferior à anterior. Então, o que nós podemos perceber? O que nos tem sido dito pelos espíritos bondosos? Que, no final, aqueles que não se adequaram teriam as suas últimas oportunidades. Então, nós vemos pessoas extremamente bitoladas, pessoas que não querem conhecer a verdade, eles só querem, como dizem os jovens, lacrar. Ele quer concordar com os outros para ganhar clique, para ganhar like, para ganhar dinheiro, mas ele está perdendo. Há um texto muito bonito no livro de Marcos que Jesus diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a tua alma? Então, essas pessoas estão perdendo a sua alma, elas estão dependendo de likes, elas se vestem. Existe agora um tipo de live, que eu esqueci a sigla, mas as pessoas ficam fazendo um papel de completos idiotas ali. Tudo bem, estão ganhando dinheiro, mas, cara, é uma coisa tão vergonhosa para o ser humano ver aquilo. Nos passa a ideia de uma involução, mas não é. Por quê? São aqueles indivíduos que estão ali, eles ainda não evoluíram além do que eles estão mesmo. Então, eles estão tendo a oportunidade de seguir a partir dali. Como humanidade, olhando a regra geral, parece que a humanidade está evoluindo. Mas quando nós entendemos que é de cada indivíduo, cada um de nós terá a oportunidade de evoluir por si mesmo. Então, esses, para mim, estão sendo dado a eles a oportunidade bendita de fazer algum ajuste. E eu acredito que eles deveriam acordar e parar de vigiar a vida alheia no Instagram, Facebook ou qualquer outro tipo de rede social, parar de ladrar como cães raivosos no Twitter, por exemplo, e olhar para a própria vida, para a própria grandeza. Há uma música do Hércules Mota, meu amigo querido, uma música linda, chama Sou um Ser Maior, que ele diz que melhor do que querer é servir. Ele ainda diz, sou um ser maior, herdeiro das estrelas, eleito para ser herdeiro das estrelas. É claro que Deus não vai entregar os sóis benditos, os sistemas solares maravilhosos que existem separados, espalhados por todo o universo, a imbecis, a pessoas que ficam cuidando da vida alheia em vez de cuidar da própria evolução, da sua própria cultura, do seu próprio amor, o amor a si mesmo, o amor próprio, e o amor pelo outro. Porque aquele que ama só o outro está errado, aquele que ama só a si mesmo também está. Jesus deixa claro, amarás o teu próximo como a ti mesmo, na mesma proporção. São pessoas que estão se amando demais e não estão valorizando os outros. E não estão aprendendo, não estão se educando. Está tudo bem, é direito delas, eu respeito isso, de todo o meu coração eu respeito.
mas elas não vão poder depois reclamar que foi Deus que fez isso. Elas estão escolhendo esse caminho, e elas têm o direito de escolher. Eu costumo dizer, Luiz, que eu não sou obrigado a concordar com ninguém, mas aceitar o outro como ele é, eu me obrigo. O outro é o que ele tem direito de ser quem ele quiser ser. O próprio Chico nos ensina isso. Ao outro eu dou o direito de ser o que quiser. A mim, eu dou a obrigação de a cada dia ser melhor. Essa mesma linha. A mim, eu tento a cada dia ser melhor. Todo dia eu consigo? Não. Eu vou falhar, eu sou imperfeito. Então eu vou errar durante um tempo, vou aprender, depois de um tempo eu aprendo, sigo com o meu aprendizado. O Jung diz que saber o que não é já é um aprendizado. Então até com os meus erros eu aprendo alguma coisa, eu já sei pelo menos o que não fazer. Então eu já aprendi que aquele jeito dá errado, houve aprendizado. Então essas pessoas simplesmente elas estão tão preocupadas com a riqueza, com a beleza alheia, e elas não percebem a sua beleza íntima, quem elas realmente são, que o cuidado que Deus teve para que ela existisse. A pessoa se coloca como escrava dos outros, ela se coloca como a função dela é só ficar curtindo e vigiando a vida de famosos. Pessoas que muitas vezes, em sua maioria das vezes, têm tanta mente, eles infelizmente estão ali. Só, ao invés de escrever a própria história, estão sendo elenco na própria vida. E isso é muito triste. Então, essas pessoas, para mim, eu vejo, voltando à sua pergunta, antes da tempestade, após a tempestade, sempre virá a bonança, ou seja, antes da bonança, vem a tempestade. Então, ainda vai piorar muito, até que o ser humano entenda, nossa, eu estou no caminho errado. E não será tarde demais, porque a reencarnação é para isso. Mas talvez seja tarde demais para reencarnar aqui. E aí terá que ser expatriado, como outrora ocorreu no Sistema Solar Capela. Muitos daqueles expatriados, inclusive um grupo grande deles, veio ao planeta Terra. Alguns voltaram, alguns regressaram, depois de evoluir, outros ficaram aqui, e até hoje ainda estão por aqui, evoluindo com o planeta. Talvez, já agora, em condições de reencarnar aqui, nos próximos momentos. Eu costumo dizer, Luiz, isso é uma opinião minha, pessoal, que fique claro, não é da doutrina espírita, é a minha opinião, não é da teologia, é minha opinião pessoal. Eu acredito, que fique claro, não é a opinião do espiritismo, não é a opinião da casa espírita, não é a opinião da teologia, é a opinião do Santana. Na minha opinião pessoal, vou referir o pessoal para ficar claro, eu acredito que nós estamos na última encarnação antes do corte. Eu acredito que a próxima, quem reencarnar aqui já conseguiu chegar no patamar para continuar aqui. E os que não reencarnaram é que não conseguiram. De repente, Luiz, vai ser só daqui a 5, 10 encarnações. Mas eu acredito que nós estamos na última, tá? Para essa mudança de planeta. E não estou querendo ser alarmista, mas eu estou vendo tanta coisa, tantas coisas estranhas. Eu estou te falando, pela primeira vez na história do ser humano, uma geração inferior intelectualmente à anterior. E nós estamos na plenitude do conhecimento, na era da informação. Eu tive a oportunidade de dar uma lida nesse estudo, e uma das colocações é exatamente que se refere a como é que na era da informação a gente evolui. Exatamente. Você fechou a sua fala falando isso, nós estamos na era da informação. E isso, Santana, é uma forma deliberada de estagnação. Porque, né, porque a gente... É a negação do compromisso. Porque o que a gente vê hoje, neste sentido, né, a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer, e eu sempre comento isso, que todas as vezes que nós vamos errar, cometer algum tipo de erro, invariavelmente, independente da pessoa, independente do nível em que ela estagia, a consciência dela sempre vai admoestá-la. Você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que você quer fazer isso? Ou seja, a gente tem sempre a consciência nos alertando. Mas, como você bem falou lá no início, há o livre-arbítrio. E ele se sobrepõe, muitas vezes, ao uso correto
das escolhas, né, dele mesmo. Então, assim, quer dizer, a gente faz as escolhas que a gente acha mais prudente, mesmo sendo avisados que o caminho não é um bom caminho. E É isso nesse aí. sentido... Né? Luigi, eu tenho falado numa palestra que eu tenho feito, eu questiono com o público o seguinte, eu brinco com as pessoas assim, eu estou passando o conhecimento para vocês até o momento? Aí todo mundo, sim, eu falo, não, eu estou passando informações. Vocês vão processar, vão receber no córtex pré-frontal, vão processar no córtex central, e aí vão comparar com tudo que vocês já aprenderam, já leram, e aí vai virar conhecimento. Mas ainda assim vai faltar algo importantíssimo, que é a filosofia. Filosofia, o amor à sabedoria, e não ao conhecimento, mas à sabedoria. A sabedoria é fazer bom uso do conhecimento. E eu dou exemplo do Hitler, Adolf Hitler, um indivíduo com imenso conhecimento, mas sem uma gota sequer de sabedoria. Olha só, o indivíduo foi julgado pela lei alemã, ele é austríaco, nem alemão ele era. Ele ia ser executado. Ele reverteu e se tornou líder da Alemanha contra o mundo. Sem dúvida, esse indivíduo é extremamente inteligente, mas não teve uma única gota de sabedoria. Não soube fazer uso. Escolheu errado o uso do conhecimento que tinha e então caiu em absoluta derrocada. Então, ele é um grande exemplo de alguém que tem conhecimento, mas não soube usar. Então, porque fulano tem conhecimento. E daí, grande coisa. Se não souber usar, não funciona, não adianta. O conhecimento é uma ferramenta. Tem gente que não sabe usá-la. Eu adquiri muito conhecimento. Que bom, que ótimo. Você está usando, você está colocando em prática. Aí, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu vou ficar vigiando a vida de famosos? Não entendi. Por quê? Eu não preciso ser famoso, eu sou famoso, eu sou muito famoso, porque eu sou filho do Deus bendito soberano. Ele me conhece pelo meu nome. Não importa a roupagem que eu esteja, ele me conhece na hora. Então eu sou famosíssimo, Deus me conhece, não preciso que mais ninguém me conheça. Eu sei que ele me conhece, então não tem uma fama maior que essa. Agora, se ele pudesse se envergonhar, porque ele não está no nível que aconteça isso, se envergonhar de ninguém, mas se ele pudesse se envergonhar, ele olharia para nós com alegria ou com vergonha? É aí que nós temos que nos questionar. Exatamente. E nesses últimos momentos até do programa, é muito importante a gente ter essa ideia de que Deus nos ama incondicionalmente. E como você mesmo colocou, de uma forma que a gente não consegue compreender, né? E quando ideia. Jesus fala, né, que conheço as ovelhas que o Pai me confiou nominalmente, já denota de forma inequívoca esse amor, esse carinho, né? Porque o que ele está falando para nós é assim, olha, vocês foram confiados a mim, ao meu pastoreio, e eu conheço cada um de vocês nos mínimos detalhes. Porque eu me importo com vocês. Né? E aí, às vezes, a gente, nesse inteirinho, né, a gente não faz o nosso compromisso, né, de analisar aquilo que a gente fez, aquilo que a gente vem fazendo, qual é o recado que a gente se incumbiu na espiritualidade de vir trazer, porque eu sempre comento isso, todos nós, independente da posição, independente da situação, independente da crença, independente de qualquer coisa, nós assumimos um compromisso de dar algum recado com a nossa encarnação. Nós assumimos um compromisso de trabalhar na seara desse Deus amantíssimo. E aí a gente usa o artifício do véu do esquecimento para falar que não sabia, né? E, na verdade, nós temos a certeza de que tudo aquilo que a gente precisa saber está gravado na nossa consciência. Então, ou seja, a doutrina... O próprio Paulo de Tarso diz isso, no capítulo 12 da Carta aos Romanos. Ele diz que a lei está gravada em nossos corações. E a doutrina espírita vai corroborar, dizendo a lei está gravada em nossa consciência. Então, a lei está gravada em nós. Paulo afirma isso e a doutrina também. Nós já sabemos o que fazer. Então, não adianta ficar com conversinha fiada. Mas eu não sei o que fazer. Sabe sim. E se de tudo não souber, pode lembrar da regra de ouro. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 12. Farás ao teu próximo somente aquilo que queres que teu próximo te faça. Esse é um ótimo guia para você evitar ao máximo o erro. Se fizessem comigo, será que eu gostaria? Não. Então não faça. Está na dúvida? Está por aí, é isso.
Entendeu? Agora, é aquilo que eu falei. Eu sou famoso? Sou muito. Porque o dono da vida me conhece. Ele olha na minha direção e sabe tudo de mim. Ele sabe todas as fotos que eu já tirei. Ele sabe minha altura. Ele sabe quantos fios tem na minha cabeça, do meu cabelo. Ele sabe quando o meu cabelo e minha barba começaram a ficar branco no exato momento que começou. E eu não sei. Então eu sou famoso, porque o dono de todas as coisas me ama e me conhece absurdamente. Então não tem que ficar vigiando a vida de outros famosos, não. Eu tenho que cuidar da minha para que eu seja útil nas mãos do dono de todas as coisas. Eu costumo dizer isso. Ele é dono da minha vida, eu sou muito feliz, porque o meu dono só sabe me amar. Ele nunca vai me escravizar, ele me ama de uma maneira que eu não tenho noção, não tenho medida. Então, eu vou servir com alegria. O juramento na teologia que nós fazemos ao final é exatamente isso, é servir com amor. Por quê? Por causa do amor dele por nós. Muito interessante isso, muito bom estar ouvindo essas reflexões, Santana, porque mais do que responder a pergunta proposta pelo programa de hoje, né, a gente conseguiu abranger uma série de outros aspectos, mas trazer no final esse entendimento de que, independente da forma como a gente vai ver o ensinamento trazido pela doutrina espírita, ou aqueles que usam única e exclusivamente o Velho Testamento, ou o Velho Testamento com o Novo Testamento, ou a Torá, ou independente de qualquer coisa, sair com essa certeza de que todos nós, independente de qualquer aspecto que a gente possa definir aqui como parâmetro, todos nós somos muito amados por esse Deus, né? E o sinal desse amor é tão evidente na vinda de Jesus, né? No trabalho que Jesus recebeu desse Deus amantíssimo, não só para vir estar e ter conosco, encarnando aqui na Terra, mas pelo processo mesmo de organização do globo. O carinho, o capricho que Jesus teve preparando esse ambiente para que nós pudéssemos evoluir nele, né? E é o que você falou. Eu imagino que chegará isso aí. Você comentou aquela questão do tempo, né? Que imagina que é a última, é o ponto de corte. Eu também tenho e esses momentos atuais, né? Os últimos, principalmente os últimos anos, eles têm mostrado de uma forma talvez com mais contundência, né? Que algo muito relevante está acontecendo, né? E nessa direção do progresso, né? A gente vê os problemas relacionados a rumores de guerra, cataclismos e uma série de outros aspectos, mas eu lembro que uma pessoa que eu considero muito em relação à doutrina espírita, a Beth Santos, ela colocou uma coisa para mim, e que eu ficava há algum tempo atrás perguntando de por que a gente via tanta maldade no mundo, né? Isso há muito tempo atrás, antes da gente imaginar o que está acontecendo agora, né? Ela comentou assim: Luiz, você já viu quando um machucado está inflamado? Antes dele, que ele está bastante, aquele pus aparecendo assim, antes dele melhorar, o que tem que acontecer? Não tem que vir toda aquela podridão para fora para que depois ele comece a se melhorar? Então, eu imagino que, nesse sentido que você está falando, corroboro com ele, com essa impressão também de forma pessoal, nada a ver com o que é trazido pela doutrina ou outra coisa qualquer, mas que nós estamos passando por um momento decisivo, em que nós precisamos obrigatoriamente empregar bem o uso da nossa vontade na direção de servir na seara do Cristo, porque já fomos chamados de trabalhadores da última hora, né? Então, assim, eu imagino que nós estamos aí no momento mais escuro, prestes a começar a alvorada, o alvorecer. E assim que eu também, sendo realista, prefiro enxergar a necessidade de trabalhar no bem, Santana. Quero te agradecer, passar para você fazer suas considerações finais e para que a gente possa despedir, porque eu sei que nós estamos gravando, pessoal, esse programa na sexta-feira por um problema técnico da rádio, vai ser postado amanhã no nosso canal do YouTube, e eu queria passar a palavra para o Santana, porque ele também tem um compromisso hoje, no dia que nós estamos gravando o programa. Santana, muito obrigado por ouvi-lo, e está com você a palavra.
Ô, Luigi, eu quero agradecer a você e a todos que, porventura, mais tarde estiverem assistindo, né? Nós já, como você mesmo disse, o programa está sendo gravado, então, nesse momento, ninguém está nos vendo ou nos ouvindo durante a gravação, mas aqueles que puderem mais tarde estar, reflitam sobre o que nós estamos falando. Eu amei essa analogia da infecção, e eu queria acrescentar uma possibilidade. Essa infecção ela é semelhante a um furúnculo. Tem que se remover o carnegão, para depois tirar toda a infecção e então iniciar a cura da ferida. O carnegão é o orgulho. Então, se nós conseguimos arrancar de vez o orgulho da humanidade, por quê? A doutrina espírita é muito clara em dizer que o orgulho é a raiz de todo o mal. Todo o mal vem da raiz orgulho. Então, se nós conseguimos arrancar esse carnegão, se nós conseguimos expulsar os seus corolários, que são os elementos ao redor do orgulho, que seria esse pus, nós aí sim, finalmente, vamos restabelecer a saúde daquela área que foi danificada por tanto tempo. Então, eu evoco dos céus bênçãos sobre a tua vida, te agradeço a oportunidade bendita de servir, e sim, eu estou aqui no feriadão em Leopoldina para fazer 1, 2, 3 palestras e 2 seminários. E hoje eu falo no Chico Xavier, amanhã à tarde, que é sábado, eu tenho um seminário sobre mediunidade lá no Caritas. Amanhã à noite eu falo no Amor ao Próximo e no domingo de manhã eu falo um outro seminário, Mediunidade Transviada, no Leal. E ontem à noite eu já falei no Tintino e agora com você aqui, que seria na manhã do sábado, nós precisamos gravar antes, estamos juntos mais uma vez. Muito obrigado a você, a todos que sempre me recebem nessa cidade. As pessoas costumam dizer que eu já sou cidadão leopoldinense. Eu falei, já sou de fato, eu só não sou de lei, mas de fato está bom para mim. Muitíssimo obrigado. Em nome de todas as casas espíritas, em nome do movimento espírita leopoldinense, você tem sempre nos trazido a palavra firme, certeira, oportuna e necessária. E é nesse sentido, nós acreditamos que a doutrina precisa ser construída com fidelidade à proposta trazida por Allan Kardec, né, sendo firme, sendo objetivo, não tergiversando em relação aos conteúdos doutrinários. Então, é nisso que nós acreditamos e a gente tem muito te agradecer, porque você vem cada vez mais, cada vez que você vem aqui, você vem reforçar esse compromisso que nós assumimos com a doutrina espírita. Meus amigos, a todos os ouvintes que vão estar assistindo esse programa lá no nosso canal, que Jesus continue nos abençoando, hoje, sempre, e até a próxima semana com mais um programa Luz da Manhã. Bom dia a todos.